3, 2, 1 e olhos abertos, rapaziada. Mano, hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui do processador certo pra 5060, tá? Esse vídeo é um pouco antigo, mas me mandaram ele lá no nosso Discord, então vamos ver ele aí. Pediram a minha opinião sobre esse vídeo, que disseram que, enfim, né, tem alguma coisa pra comentar, acredito eu. Vambora. Tá comprando aí uma 5060 ou tá pensando Pá. aí em fazer um upgrade e já tem aí seu processador, tá focado nela. O foco aqui é nela. PC Gamer, o foco aqui é placa de vídeo, meu queridão. E aí tá se perguntando se o seu processador vai dar conta ou se tá montando do zero, se vale a pena aquele baratinho. Mas não, eu vi no vídeo do Brunão que aquele processador lá, aquele lá é o brabo pro jogo que eu quero. Será que comba bem com a 5060? Será que a 5060... Cara, tem... vai ter uma caralhada de AD aqui no começo do vídeo que eu já vi, então eu vou dar uma puladinha, viu? Tamo junto aí, quem quiser conferir, não esquece que é o parada do Windows, né? Que sempre tem. E pra finalizar, clique em ativar. Putz, mas não, acho que desde o início parece muito a galera querendo esse camarada aqui, até mesmo o irmãozinho dele, o 9800X3D e o 7800 Esse não é o 7800? X3D. São os melhores processadores para jogos hoje? Sim. Ué, por quê? Então por que você tá falando isso abismado? Porque a galera tá querendo o melhor processador para jogos. Porque na realidade não é bem assim, né? Porque, por exemplo, quando tu vai, dependendo do jogo que você quer jogar, quem vai limitar, tipo, a gameplay vai ser a placa de vídeo, né? E não o processador. Tipo, se você pegar e colocar um 5500 aqui, quem vai limitar a placa de vídeo vai ser o 5500, tá ligado? Porque o limite do 5500 é a 5060. Que, na minha opinião, tipo, não é um crime você fazer, tá ligado? Mas já seria algo desbalanceado. Você tá gastando 400 a 500 reais num processador e tá colocando uma placa de vídeo aí que custa uns 1.800 a 2.100, mais ou menos, tá ligado? Que é um negócio absurdo de você fazer, né? O ideal, tá? O ideal é você sempre colocar uma placa de um processador que custa geralmente a metade do preço da sua placa de vídeo, que daí geralmente vai ficar balanceado, tá? Tu nem precisa ficar pesquisando se você não quiser, tá? Você pode só simplesmente meio que seguir essa regra, que na maioria das vezes dá certo, perfeito? Porque o PCzão game a gente tem que focar aqui, ó, é na placa de vídeo. Segundo passo, segundo plano, a gente pensa no processador. É um mix, um complementa o outro. É tipo, eu vou falar uma parada agora polêmica, mas é como se fosse a mulher da relação, sabe? Aqui, e aqui é um homem. Então, Esse o foco é aqui, peito, irmãozão. Brunão. Quem vai dar resultado é aqui, ó, em Não, fazer que a é isso, Bruno? Você tá desvalorizando nossa parada, tá entendendo? parada dar certo, entendeu? Não sei. Essa analogia aí eu vou ser cancelar. E cara, na grande maioria das vezes, quando o cara vem, pô, eu quero 9813, o cara ele tá equivocado. Muitas vezes eu não consigo, né? O cara quer porque quer. Sempre, velho. Sempre quando o cara pega um processador absurdo e pega uma placa de vídeo que não é absurdamente tão bom quanto o processador, ele tá enganado, tá? Isso é sempre, mano, isso acontece em todo tipo de situação. O cara quer uma 5080 com um i3 ou ele quer um 7800 X3D com uma 7600, tá ligado? Sempre vai existir um cara que quer fazer essa parada. Ah, porque no futuro eu quero dar upgrade. Tá, tudo bem, no futuro tu quer dar upgrade, mas não vale a pena tu esperar um pouquinho então? Ou tu dá um upgrade no processador, tá ligado? Tipo, tá ligado? Sempre tem essa parada assim do cara que quer fazer sempre uma coisa diferente, tá ligado? Porque quer, então por que comprou esta merda? Já ia logo comprava a porra do que você tá querendo. Mas na maioria das vezes Tamo junto, viu? Você ouviu isso aí? Fechadão com o Brunão, viu? o cara tá equivocado ali e tá com um orçamento que não dá pra encaixar ele junto com a grandeza do que ele tá esperando. Você já vai entender, meu queridão. 5060, ela é uma plaquinha do segmento intermediário, certo? É um dos modelos hoje mais vendidos. Muitos já estão optando pelos modelos de 16 GB, até mesmo 10, 12, devido a problemas de poder subir presets em Full HD, até mesmo 1012 eu acho que só tem a B580 e as depois, né, tipo, nessa faixa de desempenho, eu acho que só a B580 da ARC lá, esqueci o nome, é Intel, né? É Intel.
E depois só 5070, né? Então, acho que é isso que ele deve estar se referindo nessa faixa aí de Quad desempenho. HD, muita gente já está indo para o Quad HD, né? Ela é focada em que? Full HD competitivo, né? Tipo o Fortnite, o Valorant, o CSGO e os jogos AAA com presets altos. Nada de muito exagero, nada de muito extremo. E isso depende, lógico, de jogo para jogo, né? Isso significa que você não precisa de um processador maior para essa aqui? Não. Isso depende da tua proposta. Depende do que você vai querer com o seu PCzão. Aqui tem a batida perfeita, mas tem alguns que vão ser um pouco mais perfeito para um e mais tranquilo para outros. É importante ele falar isso porque quando a gente coloca um jogo competitivo, principalmente o processador, ele não vai fazer tanta diferença, tá? Se ele mostrar em testes aí, vocês vão ver, tá? Mas o que acontece? Quando tu coloca, sei lá, um 7... Eu gosto muito do 7800X3D porque ele não é tão caro quanto o 9, mas ele também não tem um preço ruim, tá ligado? Eu acho que o 9 é ruim, tá? Por causa do preço. E então, quando a gente coloca ele em comparação a, sei lá, um processador mais simples, em um jogo competitivo, tu vai ver que não vai fazer tanta diferença nos quadros, tá ligado? Porque como a gente já tá falando de quadros muito altos, tá? Tu vai ver que não vai fazer diferença na tua jogabilidade, tá ligado? Porque, por exemplo, um Valorant aí, eu acho, tá? Que uma 5060 e um 5700X, por exemplo, vai rodar, sei lá, uns 400, 500 FPS. Enquanto se tu botar um 7800X 3D, vai rodar, sei lá, 600. Manja? Então, tipo, essa dosagem ali chega uma hora que não. São 100 quadros. São 100 quadros, mas você tem um monitor de 600 Hz? Não, pô. Tá ligado? Então, tipo, é muito complicado, tá ligado? Tu tem que ter sempre a ciência do que tu vai jogar, tá? Porque senão não vale a pena tu fazer um upgrade tão forte. É uma limitação que você tem que saber, cara. Essa plaquinha aqui, ela trabalha em PCI Express 5.0 X8, né? Largura de banda o suficiente para que ela oferece. Você tem aí uma plataforma PCI Express 4.0, por exemplo, ela vai trabalhar aí PCI Express 4.0 X8, né? Rapaziada, eu vou puxar, eu vou mostrar pra vocês, mas basicamente, como ele tá aqui ó, na mesa dele, a gente tem, esse aqui eu acho que é o 7600, esse aqui é o 13400F, são processadores da plataforma M4. A única placa-mãe que tem plataforma M4 e tem o PCI 5.0, eu acho que é a B550, tá? Mas o que isso significa na prática, tá? Vou desenhar aqui pra mostrar. Rapaziada, o PCI, esse que ele fala, é basicamente como se fosse umas estradas, tá ligado? Então, o que acontece? A placa de vídeo, ela vai pegar... Finge que aqui tá a placa de vídeo, bem no cantinho aqui, ó. A placa de vídeo ela vai estar aqui e ela vai mandar informação para o nosso processador, tá? Que vai fazer um conjunto com todos os componentes para poder fazer a imagem acontecer, digamos assim. E quanto maior o PCI, maior a quantidade de estradas, digamos assim, tá? Como se fosse um caminho, tá? E daí o que acontece? Quando você tem um PCI do 4.0 pro 5.0, tá? Que é... Geralmente o pessoal tem o PCI 4.0 ou 5.0, tá? A diferença entre esses dois vai ser coisa de 3%, tá? Então, se você tem uma placa de vídeo a 560 e tem a sua placa-mãe 4.0 ou 5.0, tu vai ter uma diferença de 3% mais ou menos de desempenho. Agora, se você tem uma de 4.0 para 3.0 a sua placa-mãe, tá? Você vai ter um desempenho aí de 12 mais ou menos, a 12 a 15% vai ser a diferença de desempenho que você vai ter. Então, quanto maior o PCI, né, maior a velocidade, digamos assim, que a sua placa de vídeo vai ter, tá? Existe uma tabela mostrando os valores, mas o que você tem que entender é basicamente isso, tá? E é o seguinte, para você ver qual PCI da sua placa-mãe, tá escrito nela ali, tá? Em cima geralmente da placa de vídeo, tá? Tá escrito ali de forma horizontal. Tô olhando aqui pra minha, porque na minha tá escrito também, beleza? Então tu consegue olhar ali e ver basicamente só pela... Se tu não quiser pesquisar um modelo, enfim, você consegue olhar ali. A minha, por exemplo, é o PCI 3.0. Então se eu colocasse uma 5060, ficaria uma bosta, perfeito? Porque eu tiraria 12% do desempenho dela.
tá? Lembrando também que você tem que combinar isso com o processador, tá? Então, tudo tem um Não é balanço. porque a gente tá um degrau abaixo que ela vai subir e vai trabalhar em x16. A gente tem um número de pistas ali de comunicação que vão ser trabalhadas, beleza? Só que este camarada aqui, cadê? Esse aqui, ó, Ryzen 5500, ele trabalha em PCI Express 3.0, ou seja, de 5.0 x8, que é a largura de banda que ela trabalha, a largura de banda de 4.0 x8... Aí, rapaziada, ó, exatamente o negócio que ele mostrou aí. Aqui temos o PCI, tá? E daí aqui a gente tem o X8. Então essa placa, ela consegue trabalhar em 5.08, tá? E daí, por exemplo, o Ryzen, né? Ele limita a placa a 3.0 X8, não lembro, eu acho que é essa aqui, né? Então você fica com uma limitação aí pro uso da sua placa, tá? já é o suficiente para ela entregar o máximo. Agora, 3.0 x8, a gente cai de novo, mais pela metade de novo, corta de novo. Aí a gente começa a perder uma quantidade razoável de performance. Vamos botar em 15%, depende. A gente começa a ter perda de performance. O 5500 hoje tá saindo com preço maravilhoso. Você tem que ter tudo, tá? Você tem que ter tudo com o PCI ajustado, se você quer, tá? Hoje tá saindo com preço maravilhoso. Direto a gente tá compartilhando na Amazon aí. Próximo dos seus 400, 500 reais. Né? O caso do 4500 também, que é basicamente o mesmo processador. Também saindo nessa faixa, né, de 400. Essa Black aí eu acredito. Saiu por 376 lá no meu grupo de promoções, que o link tá na bio, beleza? 376 reais. Eles vão vir com bastante força. Só que tem esse porém, né? A plaquinha intermediária, que é o mais vendido hoje, não vai ter máxima performance com esses caras, né? Continua com um custo-benefício bacana? Sim, continua com um custo-benefício bacana. Mas conseguiu entender esse lance aí do PCI Express? Que é a comunicação da placa com o nosso processador. É como se fosse, ela trabalha, ela tem uns pacotes para entregar para o processador, e essa via que vai os pacotes que vai para o processador, PCI Express 5, 4, 3, X8, X16, é lógico que quanto maior aí, a gente tem mais pista, a gente tem uma pista maior. Então não adianta nada essa aqui trabalhar pra caramba, juntar um monte de coisa, e a pista, opa, não vai cair isso tudo. E eu vou ter que deixar esse pedacinho aqui para poder levar isso aqui, beleza? Mais ou menos isso, entendeu? São os quadros que ela tá gerando, vamos dizer assim. Então, guarda essa parada aí mesmo, mano. E outra coisa, né? Que eu falei até do PCI ali, que eu confundi, né? Mas é o seguinte, tá? Do 4.0 pro 5.0, ou seja, se você trabalha numa plataforma AM5 ou AM4, pra placa de vídeo não vai fazer tanta diferença, tá? Que é o que a gente falou lá de 2, 3%. Agora, se a gente fala de 3.0 para 4.0, aí o pepino ele é grande, tá? Se você pegar uma boa placa de vídeo, uma boa placa-mãe AM4, você vai conseguir ter um baita desempenho dessa placa de vídeo. Agora, se você pega uma placa mãe ruim, tá? Da quarta geração, aí você perde, tá? Assim como de qualquer geração, ou enfim, tá? A sua placa-mãe, ela sendo boa, ela consegue até diminuir essa porcentagem, tá? Por isso que a porcentagem ela não é exata de tu perde tanto para quanto de desempenho por não estar no PCI 5.0. Depende da tua placa-mãe, entendeu? Então por isso que a gente sempre coloca uma proximidade assim. Essa informação para você aí, beleza? Agora vamos entrar nos processadores. Classifiquei aqui por alguns degraus aqui que você, alguns níveis, né? Esse aqui é cuidado, meu queridão, cuidado. Esses processadores que eu vou passar para vocês agora aqui. Falar de AMD Ryzen 5500, né? 5500/4500 e um modelinho com gráfico integrado também. Se você tem o 5600G aí, o 3600, ele trabalha, ele é também a mesma performance, só que o 3600 ele trabalha em 4.0. Só que o 3600, para ele estar a 4.0, a placa-mãe tem que ser 4.0 também, tá? A M4, a única que é 4.0 é o chipset, a única que está sendo comercializada ainda, é a B550, beleza? Agora já pro lado da Intel, os modelinhos com menos núcleos, por exemplo, 12100, né, o 13100, que são os modelos Core i3, aí acende um alertinha também com relação a processadores que não vão entregar o suficiente devido a capar, né? Trabalha em 4.0, só que não adianta nada a gente tá com a largura de banda legal, né? Só que quando chega, lembra os pacotes, tô chegando aqui cheio de pacote aqui pra vocês. Quando chega com os pacotes lá, o que acontece? O cara não dá conta, né? Ele não dá conta de fazer a entrega, de fazer a parte da instrução ali pro seu monitor, que a placa de vídeo, ela constrói os quadros, o processador faz a parte da
da instrução, certo? Então aí, esses aí já tem um problema de força, de mão de obra para poder fazer essa parte da instrução, beleza? E isso tendo em vista, tá? Todos os processadores que trabalham com essa limitação do PCI 3. Já fica com essa informação. Dei alguns aqui, mas sendo o PCI 3 é pista estreita, então ele não consegue ir com todas as informações, beleza? Então você quer dizer, Bruno, que aí com esses processadores PCI 3, minha placa, ela não vai ter a mesma performance que eu tô comprando. Sim, isso. Você vai ter aí força aí de 3060, né? Um exemplo. Você está comprando uma 5060 e vai estar levando outra, a não ser que você faça upgrade aí de processador, plataforma e tudo mais. Aí já é o nível recomendado, né? O nível mais expert, inteligente. É a combinação que entrega quase tudo sem gastar de bobeira. Aí eu listo alguns que com força, pessoal, que é o 7600X/7600 com preferência no 7600, 13 e 400F/14400F, o que tiver mais interessante. Lembrando que esse aqui é da época da geração do AM4. E o AM4, como eu acabei de falar, a placa-mãe B550 tem. Essa daqui já no chipset de entrada, H610, já trabalha em PCI 4.0, tá? Ou seja, esse aqui com a placa-mãe mais simples, você consegue fazer um PCzão bom, gastando um pouco menos. Cuidado pro barato não sair. Pera aí também, né? Se você não vai colocar com uma 5060, uma H610, né? Pô, calma aí, né, gente? Não tem porquê, né? E aqui, pessoal, com esses dois processadores, que é o melhor cenário disparado, né? É o intermediário com intermediário. O que poderia ter de ponto positivo, tu sabe. É o melhor equilíbrio, os dois ainda têm uma certa longevidade você evoluindo placa de vídeo, principalmente para jogos AAA, onde você vai só trabalhar com gráficos grandes aqui, que aí quem vai trabalhar essa garota aqui, e você vai travar, sei lá, o seu jogo a 60 FPS, 75, sei lá, travar numa quantidade de FPS, onde a parte da instrução fica mais tranquila, e onde eles vão ter força pra sobreviver, pra durar bastante tempo. Então esse aqui tá no melhor cenário. Agora, um cenário ruim. Dá um exemplo aí, Brunão. Um cenário que seria ruim, esquisito a gente investir nesses caras, que é a melhor opção. Para alguns jogos competitivos, né, por exemplo, CS, Valorant, Fortnite, a gente não vai esmagar muito essa placa, você vai entender agora nessa explicação. Por exemplo, Acho que ele vai falar por causa que os processadores X3 deles têm um cache L3 maior, né? E daí faz a placa de vídeo, né? Juntamente com o processador, se manter a uma média de quadros alto o tempo todo, né? Porque ele tem meio que uma reserva maior, assim, de processamento para jogos, tá? essa placa aqui, quando a gente pega esses jogos mais leves, por exemplo, CS. Esses jogos é interessante a gente ter muito FPS. A gente pega o preset, joga mais baixo, ficando fácil para ela construir bastante quadros que entope esses camaradas aqui de serviço, né? Para eles fazerem a instrução de forma mais rápida. Aí se torna um trabalho árduo para eles, um trabalho mais pesado. Nada absurdo. A gente tá falando de uma 5060. Também não é nenhuma 5090 aqui em cima, né? Quanto maior a placa de vídeo, mais trabalho você ia dar para eles. Mas a gente tá falando de 5060. Presta bastante atenção que é aí que vai entrar, cala sua boca e não escolha o 9800X 3D. Que é tão pouca performance. Eu fiz recente, eu fiz o 9800X 3D, botei várias placas de vídeo, né? 5060, 5070 e outras. 9060 XT de 16, fiz um degrauzinho, né? E botei todas no CS, fiz um comparativo no CS. Quanto maior a placa de vídeo, mais FPS dava, mas a gente estava com 9800X 3D. Lembra? A 5060 participou desse vídeo. Não nesse vídeo, mas em outro vídeo, eu botei o 7600X com a 50 e joguei CS. Na minha cabeça, caraca, não fiz em vídeo, mas eu fiz um comparativo aqui, vi como que foi o 7600X com a 5060 e o 9800X 3D com a 5060. Cara, pouquíssimo. O 7600X esmagava a placa de vídeo na maioria das vezes. Tinha uns momentos que dava uns dropzinhos, que o 9800X 3D não deixou dar esses drops. Ele manteve lá em cima a placa no máximo ali, ele tava assim, tava tranquilão, e ela trabalhando, jogando os quadros e o processador mais tranquilo, ou seja, Cara, se a tua placa de vídeo ela tá com o uso alto, não tem problema, tá? Agora experimenta deixar o processador com uso alto pra você ver como não fica uma situação nada agradável pra jogar, cara. Não sei por que disso, tá?
Mas é uma realidade, pô, se tu testar aí na sua casa, né? Tentar limitar a tua placa de vídeo, o jogo vai ficar tranquilaço, tá ligado? Vai rodar zero bala. Agora, se você limita o processador com o uso alto, fica bem estranho, fica bem travado, assim, bem nada a ver. Uns momentos o 7600, opa, não, entupiu aqui, calma aí, segura, segura. Por ser um pouco mais fraco, mas entenda a diferença de preço aqui dos dois. Intermediário, intermediário, topo de linha, né? Então não é o topo, mas vocês entenderam, né? Extreme, é porradão. Aí, aqui fica muito mais harmônico. Entendeu? Mas aqui a gente tem um ganhozinho pra uma pessoa, o tarado do CS. Mas eu ainda te recomendo o tarado do CS. Subir mais um pouco aqui se você quer a taradice máxima. Que é aí que a gente entra no nível supremo, no nível premium competitivo, que é o cara que vai querer pra CS, Valorant, Fortnite, sei lá, porra desses jogos de Overwatch. colou aí. Aí ser 9800X3D, 7800X3D. Dá pra botar também o 7700. O 7700X, ele é um meio termo aí entre esse camarada aqui e esse camarada aqui, né? Ele é um meio termo dos dois, porque ele tem basicamente a mesma força dele, né? Em poder de instrução, só que ele tem um pouco mais de núcleos. Esse aqui já é diferente. Esse aqui tem a tecnologia do empilhamento de cache, que faz com que a latência fique muito baixa, que o cospe FPS pra caraca, né? Então ele é um meio termo aqui, ele é um pouco mais caro, não é tão equilibrado assim, porém é mais válido, na minha opinião, é até mais válido aqui do que aqui. Entendeu? E lembrando que eu tô com 7700X na mão, mas é 7700X barra 7700. E pessoal, eu tô muito focadão aqui em Ryzen, nem peguei o meu i7 ali, né? Mas a Intel, quando tem bom preço, acaba valendo a pena. Mas a gente sabe que 90% aí da galera tá deixando ela de ladinho, né? Por isso que eu tô mais focadão aqui no Ryzen. Mas é uma escolha válida, várias vezes temos. Na realidade, não é a gente que tá deixando ela de ladinho, né? É ela que tá se deixando de ladinho, né? Depois que ela começou a cagar aí na fabricação e nessas coisas assim, né? Aumentou o preço enquanto a AMD cada vez mais destoa dela, né? O único do processador dela que saiu competitivo foi o 12400F, o único. De resto, mano, todos os outros levam um pau pra Ryzen na mesma faixa de preço. Boas oportunidades aí de placa-mãe no precinho, né? E boas oportunidades também no próprio Intel. Esse período de Black aí, cara, dá uma olhada pra Força Azul, porque vale a pena. Muitas das vezes o cara vai comprar o PC e vai ficar bastante tempo com esse PC, né? E não vai trocar nem tão cedo. A M5 tá evoluindo, a Intel aqui já não tem mais. O 1700 LGA 1700 já deu o que tinha que dar. Com certeza, não vai vir novidades aí, né? Mas é forte pra caraca, é legal. Processador é só para ficar na força ali. Quem evolui, ó, é aqui, ó. É aqui que evolui. Então, cogite. E de Intel também. Os modelinhos, por exemplo, 14600K, também é um cuspidor de FPS absurdo também. Não sei se chega a dar para bater de frente com o 9800X3D, né? Mas dá não, hein? Mais forte do que o 700. Dá não, hein, Brunão? Dá não, hein? Desculpa aí, mas não dá não, hein? 700X, né? Ele ficaria entre os dois aqui, ó. Mais uma opção. Só que o vídeo tá dando pra ensinar pra vocês sobre qual o processador pro seu PC Gamer, mas o foco é essa garota aqui. É a 5060. Eu acho que consegui fazer com que vocês entendessem o porquê que eu julgo melhor escolha esses dois camaradas aqui. 7600/7600X, 13400F. O F pode ser sem o F. É porque o F não tem gráfico integrado, fica mais barato. Você não precisa de gráfico integrado aqui. 13400, 13400F, 14400, 14400F. Foca no F. Fica mais barato, mas é que cara, não precisa ligar muito pra isso não, viu? Pra ser sincero pra vocês, mano. Às vezes aparece o 12400, já cansei de mandar lá no nosso grupo de promoções. Que inclusive, o link está na bio, lá na Magazine Luiza, mano. Por algum motivo, o 12400 normal, muitas vezes ele fica por preço bem abaixo, assim, tipo, sei lá, R$450, tá ligado? Esse processador que custa na faixa dos seus 600, 700, tá? O 12400. E isso aqui nada mais nada menos que a escolha de 90% de quem usa essa placa de vídeo. Um foco maior que a gente tem que ter aqui é até menos cornetar isso aqui é também menos ainda, né? Menos cornetar isso aqui do que cornetar isso aqui. Isso aqui a gente corneta de verdade. Ai, polêmico, hein? Isso é polêmico, hein? Bom, mano, acredito que se você me conhece aí, você sabe do que eu vou falar, tá? Mas, cara, pra mim faltou o principal, tá? A principal estrela
do meio termo, né? Como é que chama? Da faixa etária intermediária de PC Gamers, que é o 5700X, tá ligado? Pra mim, ele é o 01 da faixa intermediária, tá? Porque aqui o Brunão, ele tá recomendando o nosso querido 7600, né? E o 7600 ele é a M5, né? Não é uma novidade pra ninguém isso aí. Só que o que que acontece, né, com a M5, tá? Tem a grande problema da M5, né? É isso aqui, né? A grande problema da AM5 é isso aqui, né? Memória RAM custando o olho da cara. Então, tipo assim, sendo sincero pra vocês, mano, eu tiro tudo isso aqui que ele colocou de processador e tal e coloco o 5700X como 01, tá? Por quê? Porque aquele 2, 3% de diferença que você tem entre estar no PCI 5.0 e no PCI 4.0 ele não vale a pena porque você vai gastar R$ 1.000, R$ 2.000 a mais, talvez, só em memória RAM e em placa-mãe AM5, tá? Então o processador 5700X lá no nosso grupo de promoção, ele aparece cotidianamente, né? Por R$ 1.000. A placa-mãe para combar com ele pode ser ali uma 550, que custa na faixa dos seus 600 a 700. E essa placa de vídeo aqui custa na faixa dos, sei lá, 1.900 a 2.100, né, em promoção. Então a gente tem aí um combo que custa essa faixa etária aí, quando a gente tem a placa de vídeo vai ser o mesmo valor, né, com um 5600X aí, que, né, vamos ver quanto ele tá agora nesse momento já, para não ter não ter desculpa. Ele está por R$ 1.000 aqui pra mim, tá? R$ 1.000 aqui pra mim. Então a gente tem um processador que custa a mesma coisa, né? Que tem um desempenho quase igual. Só que a gente tá falando de uma memória RAM que vai custar o olho da cara a mais, tá? Então, assim, eu não acho que vale a pena montar um computador da plataforma M5 ainda. Tá? De repente, eu acho, dizem, né, que o preço das memórias RAM vai baixar só em 2028. Eu acho que isso é uma baboseira, eu acho que vai baixar bem antes. Né? Assim como os preços já estabilizaram, eu acho que eles vão vir a descer aí daqui 1 ou 2 meses. Pode ser que se você estiver assistindo esse vídeo daqui 1, 2 meses, eu esteja falando uma grande bobagem, mas isso é o que eu acho, tá? Eu acho que o- os comerciantes, eles sabem muito bem que eles precisam vender, tá? E assim como qualquer coisa na vida, né, quando se fala de mercado, as coisas se adaptam, né? Qualquer coisa. Então, por exemplo, tu tem um preço de memória RAM muito alto, as pessoas não compram, as pessoas estão comprando cada vez as memórias usadas e mais de versões anteriores. Então, eles estavam lucrando uma quantidade absurda com memória RAM e agora eles não vão lucrar mais tanto, sendo que tem pessoas querendo, tá ligado? Então, eu acho que de alguma maneira eles vão dar um jeito de baratear isso aí e vão fazer o preço voltar a cair, tá? Então, eu acho que não é a hora ainda de comprar a sua memória RAM, a sua plataforma AM5, se você não tem uma, tá? Sim, mas sobrou um galego, sobrou um galego aqui, né? 8600G vale a pena nessa brincadeira aqui? Vale a pena nessa brincadeira aqui com uma ressalva. Eu gosto desse processador, tá, cara? Ele é um processador aí meio jogado, né? Meio jogado. Tá? Se você já tem ele e vai evoluir para ela. Tô indicando bastante o 8600G para você que vai investir numa máquina boa, mas não tá com grana ainda para placa de vídeo. Processador forte, bem parelho aqui, tá? Quase a mesma força do 7600, porém com gráfico integrado. Se você, olha só, esse combate aqui, se você vai comprar o processador e vai esperar um bom tempo aí sem placa de vídeo, 8600G. Vou ficar só um pouco, já vou meter a placa de vídeo já na sequência, 7600, tá? É mais barato, então uma plaquinha de um gráfico integrado aqui maneiríssimo. Então ele entrou... Cara, é bizarro, cara. Esse 8600G, ele saiu meio destoado dos outros, tá ligado? Porque ele possui um gráfico integrado muito bom. Ele possui um desempenho sem gráfico integrado muito bom também. Ele possui um preço muito bom também, em comparação aos outros, né? Só que o único problema, né, é justamente o que vocês já aqui sabem. nessa lista só pra eu te lembrar isso. Beleza, meu queridão? E preço varia um pouco. Ryzen, cara, tá saindo promoções, às vezes o preço sobe. É estoque. E isso você É verdade, é verdade. Bom, rapaziada, acho que é mais ou menos isso aí, tá?
você quiser dar a sua opinião aí, eu adoraria ler ela nos comentários, tá? Tamo junto. O link de todos esses processadores vai estar na descrição desse vídeo, assim como o link da 5060. Perfeito? Tamo junto, não esquece de entrar no nosso grupo de promoções, que o link também vai estar embaixo. Então vai estar o link do vídeo original, dos produtos, dos processadores e da placa de vídeo, tá? Então tamo junto, muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, tamo junto e é nóis. Segue o Brunão também, tá?